E aí pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Igor Lemos e estamos na 7ª aula de Word. Bom, nesta aula nós iremos ver sobre inserir uma tabulação. Primeiramente, para quem não sabe o que seria este recurso de tabulação, seria aqueles pontinhos ou espaços ou vários tracinhos entre uma coluna e outra de um documento. Isso é muito utilizado em cardápio, em sumário ou índice de livros, tá? Ou até se você colocar, por exemplo, aqueles bilhetes de autorização, vem assim, eu, aí fulano de tal, autorizo meu filho, fulano de tal, aquela linha inteira, né? A gente pode também, se quiser, utilizar a tabulação, é possível, tá? Ou a assinatura, naquela última assinatura que vem no bilhete, né? Do responsável, a gente consegue também estar inserindo por tabulação. Mas o mais comum seria em sumário e cardápio, por exemplo, tá? Vou mostrar um exemplo. Aqui eu tenho um documento para a gente poder trabalhar na aula, tá? Lembrando que no final do vídeo eu vou mostrar o documento pronto, já formatado, com as configurações utilizadas, a fonte, bonitinho. E também vou deixar tanto a atividade pronta, né, com tudo bonitinho, explicadinho, e esse documento aqui já no jeito para poder fazer a atividade na descrição do vídeo, para fazer download, tá bom? Que nem nas aulas anteriores deixei uma atividade também. Então eu vou deixar para vocês estarem praticando, treinando em casa aí, beleza? Bom, aqui está um exemplo de um sumário bem simples. Lembrando que o sumário tem uma maneira muito melhor de inseri-lo. Eu expliquei isso nas aulas anteriores, de como inserir um sumário de maneira automática. Então, se você não viu essa aula, vai lá na playlist que tem todas as aulas que eu expliquei até hoje e com o sumário também. Bom, então esses pontinhos que eu inseri foi a tabulação. Essa atividade que eu montei aqui, pessoal, cheia de balãozinhos, a primeira tabulação, a segunda, usando referência em relação à formatação aqui embaixo que eu deixei. Tá? Coloquei a fonte, a distância da tabulação que eu utilizei, o alinhamento, então está bem explicadinho. Tá? A gente vai trabalhar com dois documentos, um exemplo de tabulação com 2 colunas e um outro exemplo com 3 colunas. Isso aplica também para 4, 5, aí, o tanto você quiser inserir e couber no documento, tá bom? Então tá, vamos focar nesse primeiro aqui. A gente observa que tem aqui o título, tem aqui capítulos e páginas. Observe que tem um espaço entre capítulos e páginas. Isso aqui não é espaço, literalmente, que apertando espaço várias vezes. Isso aqui é uma tabulação que a gente chama de preenchimento nenhum, sem nada, é só espaço. E entre os capítulos e as páginas tem vários pontinhos. Então vou estar mostrando isso nessa aula, tá bom? Tem aqui meu documento. Eu vou mostrar duas maneiras de inserir tabulação, tá? No primeiro exemplo e no segundo também eu vou estar mostrando como seria a tabulação. Eu posso selecionar meu documento, configurar tudo bonitinho, depois aplicar o que a gente chama de marcas de tabulação ou caracteres de tabulação, se achar melhor. Que no Word ele chama de caracteres de tabulação, que seria a tecla Tab, tá? Daqui a pouco a gente vai ver isso aí melhor, tá bom? Ou eu posso também digitar o texto, já colocando as marcas de tabulação, depois formatar, configurando tudo direitinho. Vou vir aqui, vou selecionar todo o meu texto, que eu vou aplicar a tabulação, botão direito, parágrafo, e vem no botão tabulação. Observa que aparece para a gente uma janelinha escrito assim, ó, posição da parada de tabulação. O que seria isso? Seria a distância entre uma coluna e a outra, ou seja, entre capítulo 1 e página 10. De acordo com a atividade que está lá, para fazer o download bonitinho, a distância vai ser de 15 centímetros. Lembrando que o Word trabalha em centímetros. Então, vou colocar aqui 15. Não precisa colocar a unidade, o próprio Word já coloca para a gente automático. Em relação ao alinhamento, esse alinhamento é em relação ao texto. Tá? Então, por exemplo, a primeira coluna já está formatada para estar alinhada à esquerda. E a minha segunda coluna, qual vai ser o alinhamento? Então, no caso aqui, os números, né, das páginas, eu quero que fique alinhado como? Eu posso estar alinhando à esquerda, centralizado e à direita. Tem as opções também de decimal e barra. Mas nesta aula eu irei focar somente nesses 3 exemplos que a gente vai mais utilizar aqui, tá bom? Então tá, vou marcar aqui no caso essa opção direito,
O preenchimento seria o que está entre uma coluna e outra. Se vai ser um espaço, que seria igual eu falei no começo, nenhum. Se vai ser vários pontinhos, tracinhos ou uma linha contínua. Então nesse caso eu vou querer aqui a princípio os pontinhos. E lembrando, pessoal, a tabulação, se a gente for trabalhar com 3, 4 colunas, por exemplo, eu tenho que adicionar mais de uma configuração em relação à tabulação. Então, por exemplo, configurei tudo, coloquei a distância, o alinhamento, o preenchimento. Tenho que marcar a opção definir, por quê? Na hora que eu marco essa opção, observa que o Word ele salva para a gente essa configuração aqui embaixo. Então, se eu quiser inserir uma nova configuração, também tem que definir de novo para ir salvando essas configurações. Deixa eu ver isso mais para frente na aula, tá? Então, por enquanto, coloca a distância, alinhamento e preenchimento, definir. Terminou? Ok. A princípio parece que não aconteceu nada, né? Mas por quê? Eu não coloquei as marcas de tabulação ainda. Eu vou acionar um recurso aqui que ele chama mostrar tudo. Ó. Ele mostra pra gente o fim do parágrafo, que seria esse P ao contrário, tá vendo? E esses pontinhos seriam os espaços que eu adicionei no documento. Então, no lugar dos espaços, no caso que entre capítulo 1 e página 10, eu vou apertar a tecla Tab. Aquela teclinha que fica acima do Caps Lock, uma tipo IN, Vino ou VIN, não sei. Então, se eu pressionar ela, ó, vou apertar ela, observa que o Word já inseriu para a gente a tabulação com os pontinhos, tá vendo? Então, o símbolo da tabulação ou da tecla Tab seria essa setinha para frente. Olha que interessante, ó. Então, eu vou apagar aqui o espaço que eu dei e vou pressionar a tecla Tab. Tá vendo? Se você acha meio confuso a questão desses pontinhos, eu vou desmarcar a opção. Vou te mostrar aqui, ó. Venho aqui, apaga esse espaço que eu adicionei e aperta a tecla Tab. Olha que bacana, já insere pra gente o texto está alinhado. No caso, como é só, os números são praticamente duas casas, né? Não dá nem para ver a formatação, o alinhamento à direita. Mas se fosse um texto, daria para ver melhor, tá? Então, de novo, ó, clico aqui, apago o espaço, pressiono a tecla Tab e já insere para mim a tabulação e tudo direitinho, tá bom? Então essa foi a primeira maneira de inserir tabulação. Vou terminar aqui só para ficar um documento bem feitinho, lembrando que eu formatei primeiro, configurei a distância certinho, para depois estar adicionando a tecla Tab, tá? Para adicionar essas marcas de tabulação que eu falei agora há pouco. Estou quase terminando, tranquilo, ó. Vou marcar de novo aquela opção, ó. Vocês dão uma olhadinha lá. Tudo que for tabulação, tá vendo? Tudo que foi pressionar a tecla Tab, ele colocou essa setinha pra gente, tá vendo? Ó? Então os espaços são pontinhos, fim de parágrafo, esse Pzinho ao contrário, e tabulação, já as teclas Tab que eu pressionei, são as setinhas, tá bom? Ah, faltou aqui em cima também a tabulação, eu não coloquei ainda. Então vou apagar aqui o espaço. E vou pressionar a tecla Tab. Então tá, deixa eu desmarcar essa opção aqui. Só que tem um porém. A gente observa que a tabulação aqui está com um pontinho e na atividade está somente um espaço, tá vendo? Então tá, e aí? Como é que eu faço? É possível trocar a configuração da tabulação? Sim, é possível. Como é que a gente faz isso? Ó? Eu vou selecionar aqui, somente o que eu quero modificar. De novo aquele atalho, botão direito, parágrafo, tabulação. E a gente observa, lembra que eu falei que aquela configuração ia ficar salva pra gente? Olha aqui na caixinha, ó. Então vou clicar nela e observo que as configurações estão aqui, ó. Alinhamento direito, preenchimento 2 e a distância 15. Então nesse caso eu vou mudar de 2 para nenhum, que seria o número 1. Então eu vou definir e vou dar um OK. E observo que a tabulação, o preenchimento foi mudado. Tá vendo? Então se você precisar de alterar uma configuração já pré-estabelecida, é possível alterar. Bom, então atividade 1 seria a primeira maneira de inserir a tabulação. Você configura tudo e depois insere com a tecla Tab. Agora vamos para a segunda maneira de inserir tabulação. Tenho aqui um exemplo de cardápio, tá vendo? Lembrando que essas marcações que vocês estão vendo aqui seriam em relação à formatação de cada parte do documento. Igual, por exemplo, o nome aqui da pizzaria, né? Um título bem criativo, site do Godinez, nem sei se existe. Lembrando isso aqui, pessoal,
é só fictício, só para atividade, só didático, tá bom? Temos aqui título 1 seria o seguinte, agora que o título 1 teria a formatação do texto, o título 2 que seria o cardápio, tem aqui texto em negrito, seria essa primeira parte aqui do cardápio. Primeira e segunda tabulação seria aqui, ó, tá vendo? A primeira tabulação seria dos títulos, assim, e a segunda tabulação seria do restante do texto, tá bom? Então essa atividade como ontem a gente vai seguir ela aqui para estar fazendo a atividade. Lembrando que eu vou deixar essa atividade disponível na descrição do vídeo, tanto ela já pronta e tanto o arquivo já para poder só fazer a atividade. Um arquivo do Word sem a tabulação, vocês podem estar aplicando a tabulação, né, para estarem treinando aí. Então vamos lá, ó. Vamos inserir então essa tabulação. No caso é um texto com 3 colunas, tá? Então vamos estar aplicando essa situação aí no Word, beleza? Bom, então está aqui o documento no Word. E observa que eu falei que a primeira maneira seria como? Eu seleciono, configuro tudo primeiro para depois inserir a marca de tabulação pressionando a tecla Tab. Agora vai ser assim, da seguinte forma: eu já inseri a marca antes de configurar. Na hora que eu configurar, já vai aparecer a tabulação no jeito pra gente. Como que eu sei que já tem a tabulação inserida? Basta eu vir aqui no recurso de mostrar tudo. E tem aqui, ó, lembra que as setinhas que eu falei com vocês, né? Então estão aqui. Há uma observação. Professor, observa que a distância aqui está toda uma que a outra, tá vendo? Isso atrapalha na configuração? Não, isso acontece porque em relação à distância da tabulação, tem uma distância padrão que é de 1,25 mais ou menos, só que acontece, ele insere essa distância. Só que em relação ao meu texto aqui, ó, por exemplo, pizzas, moda, né, banana, tá mais ou menos o mesmo tamanho. Observe que brigadeiro, calabresa é um pouco maior, então observa que ficou, em relação ao espaço padrão que foi inserido, ficou um pouco menor, tá vendo? Como o doce aqui tá bem menor que os outros, então ele meio que reajustou, tá vendo? Então isso aqui, ó, é normal acontecer, essa distância ficar um pouco maior, um pouco menor, mas na hora de inserir o recurso, as configurações, vai aplicar normalmente, vai ficar tudo distribuído igualmente, tá bom? Bom, os meus alunos, por exemplo, tem situação que eles apertam o Tab uma vez e parece que não foi inserido o espaço. Ou no caso aqui do queijo, ó, dá para ver que tem um pontinho ali, ó. Vou dar um zoom para vocês estarem dando uma olhada no Word mesmo, ó. Vou aumentar aqui o tamanho da fonte, vocês, o tamanho do zoom da folha, para vocês verem, ó. Observa que está sendo um mais, tá vendo, ó? Essa opçãozinha aqui, tá vendo? Tem uma setinha bem pequenininha da marca de tabulação, tá vendo? Então o aluno ele acha que não foi inserido, ele clica mais uma vez o Tab. Na hora que ele vai configurar bonitinho, vai ficar 2 linhas, vai ficar tudo bagunçado. Então por mais que o texto fique com a distância diferente, aperte somente uma vez a tecla Tab, tá bom? Então no nosso documento já inseri as marcas de tabulação e eu vou agora somente configurar para inserir para a gente, tá? Vou desmarcar essa opção aqui. Então, já com os tabs, né, vamos dizer assim, inseridos, vou selecionar meu texto, botão direito, parágrafo, tabulação. No caso da nossa atividade, nós temos 2 distâncias. A primeira, no caso da primeira coluna para a segunda, já aplicar a distância de 7 centímetros, tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou colocar 7. O alinhamento seria centralizado, ou seja, o meu texto aqui, ó, da segunda coluna, eu quero que ele fique centralizado. Então, vou marcar a opção centralizado. O preenchimento, ó, em relação à primeira tabulação, que seria os títulos aqui, vai ser um espaço. E dos demais serão pontinhos. Mas como a grande maioria vai ser os pontinhos, então vou marcar o 2. Depois a gente altera em relação somente dos títulos, tá bom? Então, vou marcar 2. E lembrando, como tem 2 configurações agora de tabulação, eu tenho que definir, ó. Vou definir. Observe que ele salvou para a gente aqui embaixo, ó, nessa caixinha. Agora eu vou configurar a distância entre a primeira coluna e a terceira, tá? Então, assim que ele trabalha. A distância vai ser de 15. Então, eu vou colocar 15. O alinhamento do meu texto, a terceira coluna, vai ser o direito. O preenchimento, 2. Na hora que eu definir, observe que ele salvou também a distância de 15.
Então por isso que é importante definir sempre que você configurar uma nova tabulação. Então definir, vou dar um OK e observo que já apareceu para mim a tabulação sem precisar de pressionar de novo, porque eu já digitei meu texto, em vez de pressionar espaço, né, para depois iniciar a tabulação, já coloquei lá pizzas, tab, média, tab, e beleza, aí coloquei a moda, tab, o valor, tab, entendeu? Então eu fui fazendo assim e eu coloquei a configuração depois, tá? Eu quero mudar então em relação aos títulos. Na atividade está lá que o preenchimento é nenhum. Então, mesma coisa, seleciono aqui somente os títulos. Vou lá no botão direito, parágrafo, tabulação. Na como marcar aqui o 7, observa que a configuração preenchimento está 2. Vou colocar nenhum. Vou definir. Vou clicar no 15, nenhum e definir. Então, definir esse tipo meio que salva, atualiza para a gente. Então, OK. Observa que a configuração da tabulação ficou como a gente queria, de acordo com a atividade que a gente fez. Uma dica para finalizar aqui a aula é o seguinte, ó. Não sei se você observar que na régua aparece tipo um símbolozinho, tá vendo? Parece um T deitado, chama centralizado, ó. E no canto tem um outro símbolo chamado direito e tem um elemento esquerdo que já está padrão, que é esse carinha aqui, ó. Deixa eu ver se está marcado aqui pra gente. A esquerda, tá vendo que é o padrão da primeira coluna. Então é o seguinte, ó, como eu estou aqui na segunda linha aqui, se eu arrastar eu consigo ajustar ainda a distância. Opa, minha bagunça aqui. Tentar arrastar mantendo o ponteiro na régua, tá? Ó, vou arrastar aqui, ó. Ou melhor, não na régua, tem que estar aqui, ó. Esse símbolozinho do T tem que estar aparecendo, tá vendo? Então eu posso estar ajustando a distância manualmente se eu quiser. Agora, se eu quiser arredar a coluna toda, eu tenho que selecionar todo o texto. Vem esse símbolozinho aqui, ó. E tá arrastando. Não, que bagunça aqui, de novo. Ó, para mim tá arrastando toda a coluna, vou selecionar aqui, ó. Pegar daqui da coluna aqui, ó, até o final. Vou vir em cima do símbolozinho e vou arrastar. Tá vendo? Ó, que bacana. Ele reajusta manualmente. A gente colocou 7, então deixando 7 mesmo. Ó. Da mesma forma, eu posso fazer isso também no cima desse símbolo. Se um L, tá vendo? Ó? Vou arrastar e observa que eu posso estar ajustando, mantendo aqui. Ó. Se você mudar aqui, ele some, tá? Ó, a distância que eu quero. Tá bom? Então, essa aí seria a outra dica para finalizar a parte de tabulação. Mas eu prefiro fazer com as configurações, fica um negócio mais exato, né? Sem muito trabalho, porque às vezes a gente não consegue nem enxergar o símbolo aqui, essas barras sem querer. Principalmente a pessoa que tem dificuldade de manusear o mouse, então essa dica aqui não é muito legal não. Agora, para quem tem facilidade melhor e quiser utilizar, sem problema. Eu prefiro já digitar os valores, fica um negócio mais, eu posso dizer, mais fácil. Lembrando, pessoal, que é o seguinte, ó. Essa aula que eu expliquei hoje sobre inserir tabulação, vou deixar uma atividade para download na descrição do vídeo. Igual eu fiz nas aulas anteriores, teve uma aula que eu coloquei uma atividade também, tá vendo? Então a capa de atividade tem aqui a atividade, tá vendo? Com as referências em relação à formatação você vai aplicar no seu texto, tá vendo? A primeira atividade, a formatação dela, e a segunda atividade com as referências também, e a formatação para ser feita na atividade. Tá bom? Eu vou deixar na descrição do vídeo para vocês. Beleza? Bom, se você gostou dessa aula, marca lá o like pra gente, eu gostei, para dar uma força pro canal. Se você quer acompanhar os cursos aí, todas as aulas, se inscreva também no canal. Marca o sininho, você vai ter quando eu lançar uma aula nova, o YouTube te avisa. Faltando nos softwares, lançou uma nova aula, assiste lá. Você está estudando, acompanhando, se você utiliza muito hoje, você está aprendendo, então é bacana você ter esse acompanhamento, tá bom? Lembrando que se você é um usuário que além do Word você precisa mexer no Excel, precisa mexer no PowerPoint, eu estarei no futuro próximo postando aulas sobre isso, tá? O meu objetivo é colocar o curso de Excel básico avançado, o curso de PowerPoint. Para quem gosta da área de design gráfico também, eu vou estar postando cursos sobre no futuro um CorelDRAW, por exemplo, um Photoshop,
quem gosta também da área de projetos, um AutoCAD. Então assim, só que eu preciso do apoio de vocês, tá bom? Então você me apoia, eu também ofereço o conhecimento de maneira gratuita e fácil para vocês, tá bom? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.